vou lembrar-me de uma história de um monge budista que diz o seguinte: vai um monge budista através da floresta na Índia e leva dois jovens que desejam também seguir aquela vida. Mas nas florestas existem muitos tigres. Existem tigres que ameaçam a vida humana. Então, acontece que um dos jovens interroga o outro dizendo: e se aparecer um tigre? E se aparecer um tigre, o que é que tu vais fazer? No meio desta floresta imensa. Eu vou tentar... Eu trepo a esta árvore. E o outro diz: eu vou lutar com ele, eu vou tentar matá-lo. E nestes rumores, nesta linguagem secreta, porque o monge, o mestre, ia à frente e perguntou-lhes: o que estão vocês a falar? E eles responderam timidamente: olha, é isto. E contaram a história. Se houvesse um tigre, o que é que eu faria nestas circunstâncias? E o mestre, o que é que faria? Ele pensou um pouco e disse: eu tentaria cavalgar o tigre. Apanhando as rochas. Ou se quisesse assim, olha, assim. Aquilo é muito bom, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom. Ok. Como é que poderemos falar hoje, no princípio do século XXI, em passar da natureza para a arte? Como transformar a natureza em arte, sem ser de uma maneira óbvia, sem trair o espírito do tempo. E é neste sentido que estamos aqui sentados perante uma natureza extraordinariamente úbere e forte e que marcou parte da minha obra passada, chamada Imaginação da Matéria. Era impensável que eu pudesse fazer o que a natureza faz. Eu não preciso, nem quero, nem gostaria de imitar a natureza, que foi magnificamente trabalhada e imitada em tempos do passado, ou transformada em matéria da arte. Eu hoje penso desta maneira: introduzi-la, sim, no processo da criação e acrescentar-lhe nome, ou dizer-lhe um pouco mais daquilo que a minha consciência pode acrescentar ao que ela já me deu, ou à grande beleza, ou à grande drama ou tragédia, ou o que seja, que ela própria nos entrega e nos oferece. Podemos depois fazer está em slow motion, slow motion? Ok. Depois podemos ir fazendo, não é preciso ser muito lento, não. Exato, mas a gente faz isso na montagem depois. Na montagem, ok. À sua maneira a matéria fala. Tem os rumores, tem os sabores, tem os cheiros, tem a dureza, tem a consistência, tem a estrutura, tem a textura. E ir buscar um zoom, vai-se buscar depois? Não, eu quero aproximar? Sim. Isso, devagarinho. Ok, basta. Ela fala, a natureza, só que não é com a nossa voz, mas a manifestação, de manifestação se trata. Olhai-vos daqui,
Equidistância a partir daqui não é distância. Deslizar de moto. Era uma peça que, ao mesmo tempo, era uma fábrica de tempestades, fábrica de emoções. Tinha um tempo de emoções próprias, que poderia ser a chuva, os nevoeiros, as sonoridades náuticas, através das tubagens, porque aquilo tinha, de facto, uma espécie de um órgão, não é? Era sobre a turbulência e a amplificação sonora para respirar, para dramatizar a própria vida oceânica. Foi um espaço notável o Seminário dos Olivais. Era intenção minha fazer menhirs, era a intenção minha fazer grandes nuvens suspensas em poliuretano e não encontrava lugar melhor do que aquele. Então, Dom José Policarpo, então ainda era na altura bispo, era bispo, exatamente, possibilitou-me poder trabalhar ali naquele espaço. Foi extremamente importante. A partir daí, a exposição foi trasladada para uma instalação na Sociedade Nacional de Belas Artes, na grande exposição que se fez então, a Tragicon Marítima. Tu, Tiamat, serpente cósmica que emerges e de novo submerges das águas profundas, túrgida de imagens. Tu que atravessas os campos da perfídia e que permaneces sempre renovada. Tu que ligas o princípio ao fim nos anéis do eterno retorno, conciliadora dos contrários, amiga, imagem regeneradora e paradoxo. Nós te convidamos a habitar esta cidade. Vem, ó domadora hipnótica das coisas que se agitam muito, para que te possamos olhar de frente, sem medo, ó latência cognitiva. Se te flagelarmos como quem embate o trigo, é para melhor te colher e semear. E mesmo que se te tirássemos a pele, tu continuarias a ser real. Trata-se de trazer para o interior de um salão nobre da Sociedade Nacional de Belas Artes da terra viva, da terra depois da tempestade, da terra devastada, que normalmente não temos como experiência dentro da cidade, da urbanidade. Foi, portanto, intenção minha produzir um acontecimento transferindo a terra verdadeira, a terra devastada, para o interior de um salão com estas características. Algo singular, algo lúcido, ir arrasar muros, deixar... É sempre fascinante encontrar um espaço sagrado, como era a Igreja de Santa Clara a Velha. E foi um convite feito então pelo Teuc num Festival Internacional de Teatro que muito me honrou e que de facto me proporcionou fazer naquele
magnífica ruína, uma vibração do espaço, antes de mais nada. Uma vibração que os grandes lençóis de polietileno, não é? Caídos, isso, suspensos, acentuavam um certo mistério daquele interior. A primeira coisa que senti quando regressei, já a experiência das minhas exposições, foram marcadamente ligadas pelos elementos em que os Açores parece que estão presentes. Neste caso concreto, houve um retorno à visão oceânica, a um certo sentimento. Esse retorno aos Açores reconcilia a minha forma de fazer arte com a natureza. Este longo e grande mural de azulejos está situado em Angra do Heroísmo, no Jardim dos Cortes Reais. A própria história dos Cortes Reais é aqui narrada pelo poeta Fernando Pessoa na noite que, sem evocar nunca o nome dos Cortes Reais, faz um magnífico e longo poema na mensagem, o livro, enfim, que toda a gente conhece. O pássaro, esse é uma espécie de leitmotiv, aquela pequenina ave entre a lua e as estrelas. Ela é de facto uma pausa, é sempre uma medida constante, como se fosse um itinerário que se segue, juntamente com uma flor nossa, flor das ilhas, absolutamente estilizada, não? Depois temos aqui esta peça que está um pouco, está muito escondida, muito perturbada pela existência desta escadaria. Este painel imenso, cerca de 50 metros de azulejo, vem na sequência do trabalho feito para a Biblioteca Pública de Ponta Delgada. O azulejo, na tradição portuguesa, é um elemento muito forte e persistente, com especial incidência nestes últimos anos na vida urbana portuguesa. A própria atitude que eu tenho nesta última parte, neste terminal deste azulejo, marca fundamentalmente a quadrícula. O que é o azulejo? O azulejo é quadrado, entre 4 azulejos existe uma cruz que eu acentuei. Esta cruz é como se fosse o equivalente de uma estrela, de um ponto ou do que quer que seja, na vibração da parede. Há um projeto que eu não posso deixar de esquecer, o teto do Teatro Faialense. Essa foi de grande fôlego e foi, com certeza, uma obra que me honra, mas que senti que era uma dimensão fora do normal. A ideia geral destas maquetes foi encontrar um elemento gramatical, elemento que existisse já no próprio teatro e que me servisse de ponto de partida para este tipo de... Esta situação que aqui está é tirado do varandim das próprias... Esta base de trabalho é tirado do varandim que existe
obsessivamente à volta dos três balcões, dos 2 balcões e das... Portanto, é essa a peça. Por outro lado, ela assemelha-se a um fragmento de um piano de cauda, visto de cima, ou do violoncelo, ou das harpas. Esta relação entre este elemento gramatical e esta base de trabalho e depois torná-la mais vibrante no céu de teatro. Depois temos uma série de pautas de relações diretamente ligadas à noção de piano, e aqui está verdadeiramente o tipo de desenvolvimento, e a partir daí a constelação das formas. Foi assim, com conceitos de pauta, com conceitos de teclado, com conceitos de fragmento de violoncelo ou de piano de cauda, e tudo isto nasceu de uma forma obsessiva, de uma forma muito evidente, que é o desenho perfil do varandim dos balcões do Teatro Félix. A intenção deste painel é fundamentalmente uma homenagem às literaturas, é um muro do saber, fundamentalmente centrado sobre uma homenagem à Antiguidade Oriental e depois à Greco-Latina, à Judaico-Cristã, à Índia e ao Oriente, e finalmente à literatura portuguesa e à cultura universal. Esta é o panorama ou a intenção deste painel. Esta peça tem sentido. Ela nasceu quando Bush declara a guerra do Golfo. Eu não gostei, não pertence à minha história pessoal, não entendi nada e por isso o meu manifesto foi feito desta maneira. É o Senhor da Guerra. Isto não me exclui de maneira nenhuma todos os outros senhores da guerra, mesmo o Sr. Saddam Hussein. Esta foi a minha forma de protesto. Olha aqui, então, é? Tem vida, né? Eles têm que ter bem dimensão. E a chuva está a começar. Isto é mesmo, olha, mesmo no instante exato, ou seja, ora, está. Ora bem, e agora vamos ver os teus trabalhos novos. Pois é. Estamos naquilo que podia ser a tua galeria das vacas, ou o corredor das vacas, por causa das peles, porque as vacas já não estão cá. Já não estão, mas foram habitadas estas. Foram mesmo vivas um dia, agora estão aqui, olha, a servir desta procura de integrá-las na forma... Mas a pele da vaca é um suporte. É um suporte. Ela própria... não poderia dizer que é um suporte de superfície, mas de qualquer maneira elas também semanticamente apresentam-se como manchas, como mapas da vida animal, não é? E agora estamos a entrar numa zona em que a pele da vaca é a própria forma, pelo menos neste momento. Nesta fase ainda é a forma do suporte. Sim. Poderá não ser, sim, porque desenha uma forma curiosa, com uma espécie de pescoço em cima, com uma espécie de...
pernas ou patas em baixo, e com a tal simetria que falaste. Sim, sim. Há, de facto, um apelo ao centro, uma axialidade que, pronto, o lado da excentralidade, que é tão frequente na nossa arte contemporânea, aqui neste caso há um pendor, quando pego na vaca, para ler este mapa vaca, que é algum tótem que aqui... E de algum modo, pronto, aqui há a própria materialidade das peças que construíste aqui, pede outra situação. Elas estão encostadas à parede, ainda têm uma forma, apesar de serem peças pesadas, são feitas a partir da estrutura do que é uma porta, ou para lá caminha, uma porta simples ou porta dupla, como é o caso desta, que tem uma pele de cabra ao meio. E é por aqui que se desenvolveu estas peças que ganham a textura forte das paredes. Aliás, é preciso dizer que isto é trabalhado com pá de pedreiro, é trabalhado com a matéria... Mas e as tuas paredes brancas, que são anteriores? Sim. As tuas paredes brancas respondem melhor a essa pergunta. Pois é. Porque são paredes mesmo, são absolutamente fragmentos de parede. Aqui já abandonaste a parede para passar à pintura outra vez. Exatamente. Também é verdade. Pois, de facto, são os corredores do poder. Tal e qual. Cá vamos vendo o que é que se passa. Lá está. Com licença. É uma pintura, pronto, ligada aos oceanos, ligada à terra, sei lá, mas é mesmo alguma coisa, quase de uma espontaneidade tão grande que eu não sei muito bem explicar como é que isto se torna um pouco visão aérea de qualquer coisa, não sei o que é. Sei é que é muito açoriana, isso eu sinto que é. Em 1958, quando vi isto nascer uma ilha, foi uma experiência tão impregnante que nunca mais me esqueci, que era fascinante, era tão bem a presença dramática que isto tinha, as emoções imensas que se viviam, a intranquilidade, a inquietude que se vivia do tempo. Mas era fascinante é como ver, tempos depois a gente vê que tocou na beleza do sagrado, tocou na grandeza do sagrado. Zanuno, tu fazes a tua formação e começas nos anos 60. Nos anos 70 apareces em público. E estavas-te a referir, de facto, às contemporaneidades, porque não se pode falar aqui num singular, mas tu apareces na altura, mas já a seguir à década das rupturas fortes, e numa década também marcada pela ruptura. Estamos aqui num território que mostra que o que tu buscas não tem que ver com o corte, tem que ver com o entendimento e com o prolongamento e com o aprofundamento da nossa sensibilidade sobre isto. É verdade. Eu acho isso muito mais interessante. Lembras-te que eu tive dúvidas se aquilo que eu estava a fazer era mediterrâneo, como ter pedido, ter-te falado, eventualmente, de que veio a Salete Tavares ao de cima, nessas conversas, e ele disse-me, porque eu pensava que aquilo tinha a ver com o sentimento pré-socrático da vida, que era a realidade dela própria, das premissas do mundo, não é? E depois acontece um diálogo contigo, mas depois a Salete leva isso ainda depois para o discurso escrito. Sim. A dizer, mas este homem não tem nada a ver com o Mediterrâneo. Este homem é Atlântico e vai buscar exatamente... Mas a Salete não sabia que eras açoriano. Não sabia, pois não. Quando ela descobre que és açoriano, já percebi tudo. É verdade. Ela cita o Camões, claramente visto, o lume vivo. E o lume era o lume do vulcão, de facto, ou do fogo sobre as águas. É verdade. É que plasmados somos por estas paisagens, não necessariamente a de vulcão, mas as outras que este mar, sempre falando da voz forte que ele tem, ou de facto uma das coisas mais espantosas que este céu, esta da natura rerum, não é? É da natura rerum, que era de facto a permanente transformação da natureza
para a inocência do olhar e das percepções e das sensações primeiras. Isso, com certeza, que eu não percebi, mas transmiti. Esta longa experiência, então, curta vida, me dava uma relação também extremamente grata, que é eu ter vivido essa ancestralidade, que já não era só rural, as emoções fortes da natureza e depois entrar na vida contemporânea assim, com pouco tempo de vida. Não é? E isso foi, com certeza, aquilo que mais me marcou enquanto artista, não esquecendo e apanhando um pouco as fulgurações ou os ventos de então correntes, mas nunca intelectualizando muito bem esse processo. Obrigado. Vamos ter a possibilidade de subir, um pouco mais acima do nível do chão que estamos. Vamos considerar, quando se considerei 1,70 m, 1,80 m, vamos considerar até 2 metros, e já temos uma visão do que é este mar de lava que nos envolve. Mas também temos uma visão um pouco mais nítida das corraletas que ali acontecem, porque com 2 metros mais de altura temos uma visão. O que é isto? É uma espécie de balcão, se quiserem, mas organizado de determinada maneira. A primeira ideia foi o aproveitamento ao máximo do excesso de pedra para aí, mandá-la partir em fragmentos desordenados, fragmentos partidos e que de facto depois fazem um terreno. O que é fazer um terreno? É fazer um plano, se tem 1 metro de altura, que visa nivelar numa linha que podemos chamar oblíqua aí por aí adiante, que vai daqui até 30 metros, ou 40 metros, ou 50 metros, mas que é a ordem imposta pelo homem nesta espantosa paisagem de caos. As linhas que aqui estão são espessuras de 20 centímetros, logo aí, 20 centímetros, logo aí, ou de 15 centímetros, que são os muretes feitos em basalto. Esses muretes enfiam uma direção, e afirmam uma direção que vai neste sentido, uma ligeira oblíqua em relação ao terreno. Depois, há escadas de acesso a platôs, a outros níveis, para que as pessoas possam sentar, estar de pé. A gente tem, para efeito de maquete, temos uma planta aí que serve de base, não é? Isto foi os primeiros esboços, não é? E depois ela está aqui plantada, aqui, ó, estás a ver. Mas eu não estou seguro se manterei este espírito, embora podemos partir desta base. Isto tem, por exemplo, 10 centímetros, esta tem 15 de lado. São quadrados. Este tem 10, aquele tem 10, aquele tem 15. Um rio, mas é um rio com cerca de 3 metros ou 2,80 m, toda organizada com 40 metros ou 50, mas de calhau rolado. Esta é a primeira ideia. Por isso, sujeita ainda às novas condicionantes, às situações
das grandes remoções. Há problemas aqui de ordem técnica que ficaram de ser discutidas nesta segunda fase do projeto. Uma sala de embarque, a gente lembra da tua imigração, da tua tentativa Pois, olha, estadunidense, quando foste rumo a Maitê. Pois olha, esta noção de saídas, de viagens é absolutamente idiosincrasia de ilha, sabes? Eu hoje já não sei se, fazendo um levantamento das populações, isto não faz parte integrante já do ilhéu voador. Vai por esse mundo fora, normalmente rumo às imigrações, não é? Mas é de facto, nós não podemos ficar fechados nesse anel de mar que é uma ilha. Quando parti para os Estados Unidos, havia de facto um projeto que nasceu, como tu sabes, da imaginação da matéria que aos sensíveis. Não era fácil, era uma matéria muito e decisivamente marcada pela eletrónica, pela informática. E eu aí não tinha cabimento, não me sentia enquadrado. A única coisa que eu queria era saber como é que eu podia provocar a matéria, tornando-a criativa, provocá-la e é neste interim de espaços que acabo por descobrir os cristais líquidos. Obviamente uma imagem fascinante, porque se tratava nem mais nem menos do que a própria imagem que o calor tem. Desde muito cedo, dos meus 14 anos, a minha vida despertou para as artes. Nascido nesta ilha de Santa Maria, em 1937, ao tempo vivia-se nas ilhas menores e nas ilhas de uma maneira geral em sistema de ancien régime. Muito mais uma ilha que era pequena e que só de 15 em 15 dias, e quando havia bom tempo, tinha o navio. O navio era a vinda de fora de toda e qualquer notícia. Era o nosso mídia. Trazia jornais, trazia notícias pessoais. Esta é a casa onde nascemos, os filhos dos meus pais. E onde a recordação é grande, todavia o que hoje acontece desde há cerca de 15, 20 anos para cá é que ela não está habitada pela própria família. É a partir daqui a algum tempo que irá ser retomada por um dos meus irmãos. E o meu pai, enquanto jovem e sempre, foi uma figura eu posso dizer, incontornável da cultura açoriana desse tempo. Para dizer o que era a biblioteca, com cerca de 2.500, 3.000 livros, tinha Baudelaire, Edgar Allan Poe, mas, sobretudo, a área dos católicos franceses, do Jacques Maritain, de Paul Claudel, mas que me lembre, havia toda essa gama de poesia, além da poesia portuguesa que abundava. E daí que parte da minha família tenha derivado para a poesia. Tenho uma irmã e um irmão poetas, tenho outro que é historiador, e desenvolveu-se
uma linha de cultura a que acrescentava a relação muito próxima com o pintor Domingos Rebelo, com o poeta Armando Coutos Rodrigues, com as passagens de Vitorino Nemésio enquanto ainda jovem, e não só Cecília Meirelles esteve em nossa casa, a grande poetisa Cecília Meirelles. Então, podemos dizer que o âmbito cultural da nossa casa era, de facto, privilegiado para uma ilha perdida no oceano. Aqui se sonhava no limite da terra, porque de aqui se passava, era só e neste porto que nós podíamos sair antes de termos o aeroporto em 1945. Num aluno muito mediano que eu era, comecei a distinguir foi por ter essa apetência para as artes, por ser rapidamente estimulado pelos professores e pelo espaço envolvente, que me estimularam fortemente. Este rapaz vai ser artista, este rapaz é um artista. O que é que iria ser a nossa futura vida? Aqui se cozinhava nas nossas inocentes conversas de meninos grandes, adolescentes de 14 e 15 anos, em vésperas de sair para zonas onde pudéssemos estudar mais longe. É neste processo que se dá uma imigração de tipo cultural. Cada um de nós ia para fora, depois dos estudos em Ponta Delgada ou em São Miguel. Não havia universidade, logo aquilo que aconteceu é que, um a um, fomos parar a Lisboa ou Coimbra, assim foi, e continuando por aí adiante os seus estudos. Isto faz com que, em determinado momento, a ilha não fique nenhum de nós. Ficaram os pais, mas os pais, por sua vez, também partem para Lisboa. Mas o que é um facto é que a ilha ficou sempre como lugar, como âncora de todas as nossas memórias e, eventualmente, a vinda em tempos de verão, de veraneio, passar. Mas não é de estranhar que tenha acontecido isso. Fomos crescendo e, às vezes, a casa paterna não aguenta as pessoas que crescem e rompem o telhado. A primeira questão que foi posta é como é que os pais aceitam que um filho vá ser artista? Vai ser pintor, vai ser as belas artes. Ao tempo era, de facto, um problema de conflito quase certo entre como viver das artes que levavam quase no processo irrazoavelmente entendível de uma vida sem garantias nenhumas de futuro e a ansiedade dos pais perante os filhos que caminhavam nesse mundo muito inquietante e, às tantas, toda a família levantava o problema: o que é que vai ser deste meu filho? Estamos a tentar aproximar-nos de uma concepção de videoarte. A intenção fundamental desta nova peça de arte, feita em plena elaboração deste documentário, surgiu a hipótese de fazer uma peça outra de videoarte. Eis a razão desta pesquisa. Estamos nas Furnas, num espaço telúrico, um espaço genesíaco,
O que eu pretendo é entrar verdadeiramente no tempo genesíaco, no tempo da formação do universo. Foi demais? Não, está quase. Está quase? Está bom. Está bom? Está ótimo. De facto, é melhor do que a turbulência. A gente vai ver daqui a pedaço a turbulência e isto tudo crepita com uma velocidade intensa. Agora há um tempo bom, a coisa está com uma boa... um bom entendimento da imagem, porque depois vem aquela turbulência muito forte e eu prefiro sentir isto à medida do olhar, o olhar que consegue ver como é que as formas se geram, não é? Depois começa... E a turbulência é a perda do controle da imagem. É aquilo que nós temos lá, de facto, na verdade, mas ele para mim é muito mais bonito, muito mais hipnótico, muito mais sendo assim, não é? Ele está bom. Só depois, quando começar a mudança de som, a mudança de imagem, de sombra, é que podemos introduzir, é o que eu penso, a gente está a ensaiar, não é? Está a começar muito bem. Olhai-vos daqui, equite está